Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a todos, todes. Estamos de volta aqui com o Contraponto Podcast, um espaço que nós já comentamos aqui anteriormente, onde a gente discute algumas questões de filosofia, sociologia, debates e temas gerais da sociedade, né? Hoje estamos aqui, professor Luca Oliveira e eu, professor Leno Himalaia. Nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre eleição, pós-verdade e fake news. Olha só, eleição, pós-verdade e fake news. Então, aqui, só com esses teminhas, temos aí um longo bate-papo pela frente. Claro, estaremos embasados aqui em grandes pensadores, naturalmente, né? Porque o professor Luca e eu, apesar de sermos professores, nós estamos o tempo todo aqui nos preparando para levar esse programa até você. Mas o debate aqui hoje, a gente mostrar como que as fake news, né, e a pós-verdade, elas causam um impacto nas eleições, né? E hoje o Brasil 2022 aí tem eleições majoritárias, né? Nós vamos eleger presidente, governador, deputados federais, estaduais e também vamos eleger aí senadores. Então é importante que a gente traga para vocês um programa onde a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões, né? E o quanto, por exemplo, as fake news e a pós-verdade, né? O conceito de pós-verdade impacta na sociedade. Não é, professor Luca? Com certeza, pessoal, com certeza é um prazer estar aqui mais uma vez, novamente. Lembrar a todos também que eu e o professor Lennon temos um projeto no Instagram, o Sócio Literato, onde nós fazemos ali todos os dias divulgação científica de sociologia, literatura, história, enfim, ciências humanas em geral, né? E hoje, pensar eleições é muito importante, porque vamos lembrar aí que nós somos frutos de uma geração que cresceu com uma narrativa, né, muito forte, falando que nós não deveríamos discutir política, né? Política não se Sim. discute, mas e aí quando a política começa a pegar ali, né? Tem que se discutir política, né? Já vamos desmentir aqui uma verdade, né? Política se discute porque tudo é política, né? Pós-verdade, acredito eu, que é o grande problema da filosofia contemporânea, né? Cada período histórico da filosofia lida com um problema. Eu acho que o nosso, assim, majoritariamente falando, é a pós-verdade, né? Se a gente pensar hoje, a gente está numa situação de o que é verdade, o que é mentira, a gente não tem como descobrir, achamos que não tem como descobrir, né? E Sim. a gente tem a fake news, que é uma ferramenta que legitima, né? Tudo isso aí, que coloca ali de maneira bem enfática no nosso cenário político. Eu acho que é importante sim, a gente discutir, a gente tem que levar isso aí de uma maneira muito responsável, consciente, crítica, né? Crítica, e propor esse debate, porque um debate político faz parte das nossas vidas, né? Tudo é política, né? Tudo é Até aquelas política, né? pessoas que falam tudo, até aquelas pessoas que falam que não se discute política, estão sendo políticas. A gente sabe muito bem disso, né? E, ô Exatamente, Lennon, né? Isso é um mito, né, Luca? é um mito. Aliás, aqui no Brasil há esse mito, né, que futebol, religião e política não se discute. Ao contrário, gente, se Ao discute contrário. os três e religião e política especificamente, né? Porque futebol a gente pode classificar ali mais numa esfera do entretenimento, mas lembrando que foi do futebol, se nós pensarmos aqui no projeto do Corinthians há um tempo atrás, né, com Sócrates, a democracia corintiana fez história. Então, para que vocês Verdade. percebam como a política estava envolvida no futebol, sim. Então, Verdade. futebol, religião e política, de fato, se discute, Se e discute. é necessário realizar essa discussão e que seja saudável. Antes da gente adentrar aqui ao nosso tema mais complexo, o professor Luca estava falando de toda a conceituação de pós-verdade, trazendo aí para um debate mais filosófico, né, um termo pós-verdade. Eu tenho aqui no dicionário a classificação de pós-verdade. Então, para que todos fiquemos na mesma página, eu acho relevante a gente trazer aqui a definição do dicionário. Então, traz assim: primeiro, substantivo feminino, informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade. Então, preste atenção.
distorce deliberadamente. Ou algo real, caracterizada pelo fato, pelo forte apelo à emoção e que, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Segundo, contexto em que asserções, informações ou notícias verossímeis, caracterizada pelo forte apelo à emoção e baseadas em crenças pessoais, ganham destaque, sobretudo social e político, como se fossem fatos comprovados ou verdade objetiva. E terceiro, de política, era, etc., caracterizada pela pós-verdade. Pessoal, essas definições aqui, lendo aqui para vocês, já me veio à mente uma coisa extremamente importante que eu tenho certeza que você tem aí. Qualquer grupo de WhatsApp ou qualquer grupo em mídias sociais recentes. Por quê? Tá? Quando ele fala aqui, que diz de asserções, informações que são verossímeis e que são caracterizadas por forte emoção, né? E aí você tem ali uma distorção deliberada da verdade ou de algo real, esse fenômeno tem acontecido com tamanha intensidade no Brasil, tá? Não só no Brasil, é bem verdade, mas em países como o nosso, onde ferramentas de comunicação instantânea, como o Telegram, como o WhatsApp, enfim, como todos os derivados desse segmento, isso se torna um problema mais crônico. Por quê? Porque as pessoas tendem a acreditar nasquelas informações que recebem ali por esse tipo de mídia, tá? Mas, Lennon, você está dizendo que todas as informações que nós recebemos nesses aplicativos de comunicação instantânea, elas não são verdade? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou aqui e o que o professor Luca vai aqui depois contribuir é que precisamos tomar cuidado, porque quando nós pegamos uma informação, tá? E que quando nós distorcemos, ou quando essa informação ela vem distorcida de forma deliberada, nós estamos atribuindo ali, ou estamos usando o conceito da pós-verdade. E isso é um problema. Por quê? Porque da mesma forma que tem pessoas que acompanham e que entendem um pouco mais, para usar um termo aí mais do dia a dia, né, que acompanham um pouco mais de política, nós temos pessoas que também não estão ali tão habituadas a esse tipo de ferramenta. E essas pessoas que seguem a tradição, elas tendem a acreditar que aquela informação é verdadeira, tá? Perfeito. Por isso, tão famosa aquela expressão, é verdade, eu vi no Zap, né? Não é isso, professor Verdade. Luca? É isso, e eu acho excelente, cara. Fala muito importante para a gente pensar aqui. E outra coisa que eu acrescento, que a gente pode também refletir nessa discussão, é que não é apenas o Zap, né? Não é apenas o Telegram, né? Sim. Você tem que estar atento à fonte, né? O que você falou. Não é toda a informação que a gente recebe no WhatsApp, né? Não é isso. Mas é a fonte daquela informação. Se a gente parar para pensar, livros foram escritos com a tendência da pós-verdade. Livros, documentários, canais no YouTube, canais de televisão, canais de rádio. São diversos veículos que colaboram, né, nessa manutenção dessa pós-verdade. Mas a pergunta que eu coloco aqui é: por que teria uma classe de pessoas interessadas em produzir conteúdo que não é verídico e um conteúdo falso? E aí eu lembro, né, exatamente de um livrinho chamado A Ideologia Alemã, escrita pelo Marx e pelo Engels, que eles vão explicar justamente, vão fazer uma crítica a essa conceitualização de que há uma classe interessada em determinar
qual que vai ser o desenvolvimento material da sociedade. Eu sei que isso é muito complicado de entender, vamos colocar de maneiras Vamos práticas. traduzir aqui, Luca. Vamos colocar de Vamos maneira traduzir simples. de maneira prática, de maneira simples, né? Que isso aqui ficou muito acadêmico, muito Muito acadêmico, academicista, aí, né? A exato. intenção. Tem uma classe que está interessada em dizer quem vai dominar e quem vai ser o dominado, né? É simples. Não é uma narrativa falsa, não é uma narrativa inventada, mas sim, há uma classe que está interessada em legitimar esse processo da sociedade, né? Essa luta entre dominador e dominado. E aí a gente pode pensar não só apenas a partir de Marx e Engels, a gente pode pensar também a natureza, o estado de natureza do Hobbes, né? A gente pode pensar o Sim. nosso contrato social, né? E vamos lembrar também que isso tudo, esses conceitos, foram pensados ali no nascimento do Estado, né? Quando o ser humano falou, olha, a gente precisa de um Estado para controlar a sociedade, para organizar as leis, né? E aí a gente já se pensa sobre isso. Então, a pós-verdade, tem muita gente que acha que, eu vi esse conteúdo aqui num livro. Ah, eu vi esse conteúdo num documentário, no canal tal. Beleza, mas não é porque está ali Perfeito. que é verídico, né? Existem também livros que foram escritos com intenções ruins, filmes que foram escritos também com intenções ruins. Se a gente parar para pensar aqui, o primeiro filme da história é o Nascimento de uma Nação, né? O primeiro filme com narrativa, com história, com roteiro, é o Nascimento de uma Nação, que estava ali defendendo a Ku Klux Klan, né? Então não é porque é um filme, não é porque é um documentário, né? O WhatsApp, o Telegram, essas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, eles não é eles que são culpados disso, mas a pessoa que está por trás ali, só para o público entender o que a gente está falando, né, Leno? Não Sim, é que a gente está falando perfeito. que o WhatsApp é a pós-verdade, não. Mas a tia e o tio que está por trás ali Do de, Facebook, né? Do do Facebook. Facebook defendendo aquelas informações e compartilhando aquelas mídias, né? Compartilhando. Eu lembro, por exemplo, que quando começou o processo de vacina aqui no Brasil, saiu uma informação de que a vacina seria tomada pelo nariz. E aí, alguns parentes meus falaram, nossa, eu não vou tomar vacina, já pensou uma agulhada no nariz? Então você vê como é que funcionam as coisas, né? O que a gente precisa aqui? A gente precisa nos munir de conteúdo para combater isso, teoria crítica mesmo, cara. A gente precisa ter consciência disso, porque, claro, a gente está direcionando aqui, pode ir para vários assuntos, né? Eu já falei de saúde pública e tudo mais, mas pensando em eleições, a gente vai decidir, literalmente, quem vai estar legitimando o nosso processo democrático. E Exato. aí, a gente não pode ficar só preso na figura do presidente, né? Eu sei que muitas pessoas gostam de discutir o presidente, mas esquece do senador, do deputado estadual, deputado federal, do vereador. Esses caras também produzem fake news quando pode. E Eles eles também fazem, são, né? Não é e só. eles são extremamente importantes para todo o processo democrático. A gente precisa entender, né, Com Luca, certeza. que o Brasil ele Sim, funciona com duas casas legislativas, tá? Então hoje nós sim, temos lá a Câmara Alta, que é o Senado, e a Câmara Baixa. O Senado, por exemplo, é ele que aprova as leis que projeto de são os leis. projetos de leis que passam lá pela Câmara. É o Senado, por exemplo, que define, que dá o aval ali para o processo de impeachment. É o Senado, a Câmara, primeiro o presidente da Câmara abre o processo, mas é o Senado que dá o ok lá final. É o Senado, por exemplo, responsável pela indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente Sim, precisa ficar atento às questões ali, à importância do Senado. E, naturalmente, a importância da Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. O Brasil hoje tem 513 deputados, né? E eles são os nossos representantes. Nós os escolhemos como representantes. Então, nós precisamos ficar atentos
se o nosso deputado está produzindo ou não fake news. E nas últimas eleições, por exemplo, nós vimos, tá, nas eleições minoritárias, né, para município, ali para vereador, nós vimos que nós tínhamos uma série de profissionais da política, porque são profissionais da política, produzindo fake news ou pós-verdade. E aproveitando aqui, pessoal, um trecho que o professor Luca trouxe, nessa semana, o professor Luca falou aqui da ideologia alemã e falou de todo o conceito ali marxista, né? Nessa semana, para vocês entenderem um pouco dessa ideia de pós-verdade, eu vou aproveitar aqui esse espaço para transmitir para vocês um jornalista do grupo Band News FM, tá? Que é posso citar o nome, porque é uma pessoa pública, então não teria nenhum problema em não citar, que é o Reinaldo Azevedo. Eu acompanho ali o Twitter dele e ele fez uma publicação de um debate que teve ali num jornal Gazeta do Povo, eu sou jornalista, então eu acompanho muito isso, sobre a perspectiva marxista, né? E ele abriu o Twitter dele, ali o tweet, colocando vergonha 2, porque ele já tinha feito um comentário anterior e ele fez um novo comentário. Vergonha 2 por quê? Porque ele estava envergonhado do que a âncora ali da Gazeta do Povo tinha feito, tinha dito com relação à teoria marxista. Então, quando a gente falou aqui, eu fiz questão, eu e o professor Luca, de lermos para vocês, né, o que o dicionário traz sobre o conceito de pós-verdade, para que vocês pudessem compreender. E agora eu vou transmitir para que vocês entendam um pouquinho do que foi esse debate. É muito interessante para vocês entenderem essa ideia de pós-verdade. Prestem atenção aqui, nesse diálogo. Vou maximizar a tela. Prestem atenção aqui, ó. Você fala muito de tecnologia, e Marx dizia que tecnologia iria acabar com os empregos. Ele tinha essa... O Marx nunca disse isso. Tem escrito isso Marx nunca no disse Capital. isso. Ele falava que tecnologia... Ele queria um desenvolvimento tecnológico, mas que, ao mesmo tempo, o fato de haver tecnologia, a criação de tecnologia, iria fazer acabar com os empregos ou mantê-los na subsistência. Ele nunca disse isso. Pessoal, só uma coisinha só. Ele o Capital, o Marx nunca disse isso, tá? Só para deixar olhar para a câmera. Ele nunca disse mas ele isso. disse alguma coisa parecida? Não. Primeiro que a questão da tecnologia para Marx, a tecnologia é uma força produtiva, ou seja, se a tecnologia é uma força produtiva autônoma e que, portanto, seu desenvolvimento depende da criação de crédito, de investimento, essa coisa toda, né? E que o passo seguinte da tecnologia não é a pura e simples destruição de empregos. Aliás, o Engels, para o público aqui, o Engels, quando o Marx morre, e ele faz uma homenagem ao Marx, ele fala que o Marx ele se emocionava a cada inovação tecnológica que surgia na época dele. Então ele não era contra a tecnologia. Muito pelo contrário, ele via a tecnologia como uma abertura de possibilidades imensas para a humanidade. Por quê? Porque ao trocar trabalho vivo por trabalho morto, isso abre possibilidades do quê? Para redução da jornada de trabalho no futuro. O Marx fez dessa forma. Ou seja, a tecnologia industrial como uma possibilidade de, lá na frente, né, reduzir a jornada de trabalho. Então, não existe essa relação em Marx, pessoal, de que tecnologia vai destruir emprego. Aliás, ele fala que ia manter na subsistência. Ele fala que a tecnologia... Tem até uma loucura da lei de ferro dos salários que ele fala... Isso é o bronze, isso é Ricardo, não é Marx. Mas lei de ferro dos salários? Isso não é Marx, é o Ricardo. Ele fala... Não é possível. Lei de ferro dos salários é Marx. Não é Marx. Procurei. O Ricardo pode até falar. Não é Marx. Pode até falado, mas tem a lei de ferro dos salários de Marx. Não falou. Tem a lei de ferro dos salários, bom, ele fala, lei de ferro dos salários, que era, as pessoas iam ter mais pessoal, filhos. Ele não falou, tá? Mas a Renata tá... Beleza, depois eu mostro algumas referências e aí você mostra as suas e as pessoas determinam o que elas acham que é real. Mas... Eu vou deixar um pouquinho aqui no final para... Ele falou ali da lei de ferro dos salários. Lei de ferro dos salários, a gente está falando de David Ricardo. É simples assim. Vou parar aqui transmitir para vocês aqui. Fala. Você quer falar? Achei engraçado. Gente, não tem por que a gente ficar mistificando o Marx. O Marx era contra a exploração. Ponto. Acabou. É isso que ele é contra, tá? Acabou. Não tem o que a gente ficar falando. Ele foi o cara que identificou o caráter social da mercadoria e era contra a exploração. Ponto, acabou. Muito simples. Agora, você viu uma coisa que é legal da pós-verdade, cara? Que o que a gente viu aí nesse vídeo, no finalzinho,
além dela ter falado um monte de inverdades, né? Claramente ela não leu Marx, mas ela leu o que falaram de Marx, que é um erro muito comum, né? Que entra Ou enfim, exatamente no que nós falamos, né, Luca? Recebeu ali sim, pelas mídias sociais e tratou aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas aí entra no debate. Porque não, e outra, Leno, não foi a fonte, e não assim, foi a fonte. está transmitindo de forma deliberada o que não sabe. Sim, e uma coisa que me assusta, ela falou, para ela ter falado isso, ela não falou da cabeça dela. Ela falou até, eu mostro as minhas fontes e você mostra as suas. E aí o público decide qual é a verdade. Isso é a maior pós-verdade do mundo. Achei muito engraçado. Ponto. Ela tirou aquilo de alguma fonte. Ou seja, teve alguém propagando em verdades, né? Tadinho do Ricardo, né, cara? Imagina, o cara trabalhar tanto, fazer uma teoria dele, como liberal clássico lá na Inglaterra, né? Fazer uma teoria dele e depois ser apropriada por outra pessoa, por Marx. Olha só, diga-se de passagem, o Marx não estava alinhado em nada com o David Ricardo, tá? Marx era absolutamente nada. Não, nada. E aí, pessoal, você que nos acompanha aqui, por que eu fiz questão de trazer esse exemplo para você? Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu dei uma aula essa semana, estava falando um pouquinho de ideologia alemã, só que eu estava explicando um pouquinho Marx, para depois falar de Hegel, porque tem ali o Marx, ele inverte, ele tem uma posição um pouco diferente. Ele usa ali o processo do idealismo hegeliano para... Inclusive está aqui, essa teoria que o Leandro está falando, está aqui, nesse livro aqui, ó, inclusive. Muito bom. Da dialética, né? E o Marx acaba criticando ali Hegel. Mas eu usei isso para mostrar para os meus alunos, olha, criou-se um mito no Brasil, criou-se uma sistemática ali nebulosa para crítica em cima do Marx e do Engels, e é o que o professor Luca acabou de falar, não há por que nós endeusarmos Marx. Mas a verdade é que ele não disse isso. Ele via a tecnologia como algo promissor. Então, quem leu um pouquinho que fosse o Capital, saberia disso. E não foi o caso aqui da nossa colega, nossa âncora ali do Gazeta do Povo, Renata. E o grande problema é que ela insistentemente estava dizendo que não, que ela tinha as fontes dela, que estão pautadas em informações incorretas, não são verossímeis, e ela está manipulando dessa forma o povo, porque o povo acaba sendo manipulado, tá? De forma involuntária nesse caso, mas acaba sendo manipulado. Sim. Bom, pessoal, aí é interessante que quando a gente vê situações como essa, naturalmente a gente pensa, né? O que é uma verdade, quem que tá certo, né? E aí a gente escuta até aquela coisa que muitos professores de filosofia escutam isso, né? Acho que o Leno vai confirmar aí que é filosofia, não tem certo nem errado, depende do... né? Depende do ponto de vista, né? Na verdade, não é bem assim. Tem sim o certo e o errado, né? E partindo dessa questão da pós-verdade, né? A pós-verdade, ela em si é uma fake news, é algo que é propagado para confundir a nossa consciência. E quando eu penso nisso, nesse livrinho aqui, Ideologia Alemã, o Marx e o Engels, eles falam que a consciência humana, ela é determinada pelo tempo e pela condição sociohistórica que ela está inserida. Então, por exemplo, para a gente pensar nesse cenário o que é verdade, o que é mentira, é simples. É muito simples, é só a gente se ater ao conteúdo, ao conceito que foi falado, e não inverter esse conceito, né? Então, por exemplo, a objetividade do mundo, ela não se determina pelo sujeito, ela não se determina pelo aquilo que eu digo que é verdadeiro ou falso, mas sim por ela própria. Né? É pelos fatos históricos, pelos fatos materiais, políticos, econômicos que nós temos inseridos, que nós determinamos as estruturas sociais, que nós determinamos as nossas consciências,
né? Tem outras correntes filosóficas que falam disso, né? Como, por exemplo, o estruturalismo, né? Onde ele vai fazer uma negação das ciências humanas como uma área subjetiva do conhecimento e transformar ela em ciência, né? Ciência mesmo, né? Os caras da ciência do estruturalismo, né? O Foucault, por exemplo, ele não vai falar que a história é subjetiva. Não, ele vai falar que a história tem, né? A história tem momentos e nós precisamos compreender os momentos. Então, por exemplo, o que a moça estava falando, ela deu uma formação falsa, propagou como verdade, porém, se nós estamos conscientes do processo histórico, consciente da estrutura social que ela está falando, ou seja, estrutura social, a ideia do Marx, a gente vai saber que é uma mentira, né? E aí nas eleições a gente fala sobre isso, né, Oleno? Nas eleições é muito simples, é só a gente se ater ao papel do candidato, ao sujeito histórico do candidato, né? Que seja ele qual candidato a qual cargo for, né? É só a gente se ater sobre as propostas dele, sobre o que ele está falando, sobre as ideias dele, e você comparar com o que ele fez na prática. É simples. Não tem muito segredo após verdade. O problema é que a gente tem um trabalho por trás disso muito enfático de propagar fake news e propagar pós-verdade, né? Muito complicado isso, é uma luta mesmo. Muito complicado. E no caso dessa âncora do Gazeta do Povo, a Renata, eu posso pensar, nós podemos pensar que nós tivemos sorte, porque ali o entrevistado era um especialista, alguém que tinha o domínio do tema. Tanto que, por diversas vezes ali, naquele 1 minuto de conversa, ele olhou para a câmera e falou assim, ó, eu vou olhar para o público e vou falar, isso não é verdade. Ela está dizendo aqui, mas isso não é verdade. Eu li e não é verdade. Então, isso passou uma credibilidade, mostrou o domínio dele com relação ao tema. E eu e o professor Luca, nós já lemos, nós sabemos que, de fato, ele estava ali dizendo a verdade. Quem não estava dizendo a verdade era ela. Tá? E na hora ele corrigiu, né? Bem apontado por você. Isso. Na hora ele corrigiu. Quantas fake news são faladas na televisão e todo mundo fica quieto? E aí isso que eu ia entrar num ponto, Luca, porque assim, como jornalista, e é uma crítica que eu faço à minha outra área de atuação. No Brasil, e a gente vai usar aqui também um pouquinho da escola de Frankfurt, vamos pegar um pouquinho ali do conceito de comunicação vertical, comunicação horizontal, quarto poder, quinto poder, comunicação de massa. O Brasil, gente, existe uma concentração gigantesca dos veículos de comunicação. Só para vocês entenderem. Nos países desenvolvidos, vamos pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, países onde você tem uma democracia extremamente consolidada e que são países considerados desenvolvidos, essas nações, elas compreendem que comunicação é poder. Tá? Como comunicação é poder, nenhum grupo, prestem atenção nessa informação, nenhum grupo de comunicação pode deter no mesmo âmbito regional, então, na mesma cidade, no mesmo estado, por exemplo, o controle de diversos sistemas de comunicação. Então, quando eu falo diversos sistemas de comunicação, estou falando aqui, ó, imagina um grupo que detém um monopólio, ou que é o líder de audiência na TV, que é o líder de audiência no rádio e que vende mais jornais ou revistas. Países desenvolvidos, isso é proibido. Proibido por lei, inclusive. Tá? E por que isso é proibido? Porque esses veículos, melhor dizendo, esses veículos de comunicação, eles têm o domínio, eles conseguem, por meio de uma comunicação que é entendida na teoria crítica, ali na teoria de comunicação de massa, como uma comunicação que é vertical e vai manipular você.
Outra coisa que é um mito aqui no Brasil, e que toda vez que tocam nesse assunto, gera um burburinho gigantesco, tá? Porque as pessoas desconhecem a informação, acham legal em outras nações, acham interessante em outras nações, porque lá funciona, mas aqui desconhece e acha que se fizer aqui não vai dar certo. Por exemplo, uma regulação da mídia. Uma regulação da mídia, por exemplo, não permitiria que determinados grupos detessem ou detivessem o controle de 3 ou 4 meios de comunicação. Então, reflita aí você. Imagine, eu sei até o grupo que você vai imaginar, tá? Mas pensem num grupo de comunicação que tem a maior audiência na TV, tem a maior audiência no rádio e é dono do maior jornal. O Brasil é o único país das grandes nações, né? Não vou falar dos países democráticos, porque nós temos outros países democráticos que são entendidos como subdesenvolvidos, que seguem o mesmo processo. Mas o Brasil é um dos únicos países de grandes nações, entendidos como vastos territórios, que permite esse tipo de comportamento da mídia. E por conta desse tipo de comportamento, você tem ali um sistema de manipulação e de controle da sociedade. Porque a mídia controla a sociedade, tá? A mídia controla de todas as formas possíveis, gente. Porque a mídia, ela dá ali as determinações e os parâmetros como ocorrerá a comunicação. Tá? Comunicação é poder. Tem um filme muito bom, nós vamos recomendar aqui para vocês, chama O Quarto Poder. Esse filme mostra como a mídia procede para manipular a sociedade. E eu estou falando isso como um jornalista que sou. Ah, professor Leno, então você está dizendo que não deveria existir mídia? Não, porque a mídia tem um papel extremamente importante como um ente regulador, um ente fiscalizador. Fiscalizador. É a mídia que fiscaliza eventos que são incorretos dentro do processo político. Então, pensar numa nação sem mídia é pensar num Estado sem democracia. Tá? Lennon. É importante a gente entender isso. Fala, Luca. Tem pessoas, indivíduos sociais que têm até mais medo da mídia do que da lei, né? Do que da justiça, né? Ele tem mais medo de ser divulgado, aquilo ali sair a público, do que ele ser de fato preso, né? A mídia, ela é uma reguladora mesmo. Não tem discussões sobre isso. É uma reguladora. Ó, vou dar exemplo para vocês de nações onde há uma regulação de mídia. Tanto que tem gente que não quer participar de debate, né? Candidato. Não quer, exato, porque sabe dos riscos que a mídia... Sabe dos riscos de se expor. Sabe dos riscos, né, que a mídia representa. E tem candidatos que são proibidos, né? Não é que são proibidos, não são divulgados. Tem uma parte de candidato aí que nem vai para debate, né? E tá a mídia determina aí também, né? Que o candidato com menos de X% de votos, ele não deve participar de debates. Ora, se estamos num Estado democrático e existem pessoas que querem nos representar, qual que é o problema desse candidato aparecer na mídia? Então, é para vocês entenderem o poder da mídia. Ó, nações, por exemplo, que têm mídia regulada. Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos. Só que aqui, todos nós achamos isso lindo. Mas quando o tema surge em voga num estado como o Brasil, ou numa nação como a nossa, nós somos os primeiros a falar: isso aqui vai virar um estado ditador, nós não podemos permitir isso. Gente, não é nada disso. Isso é uma outra fake news, isso é uma outra pós-verdade que criaram. Ó, para vocês terem ideia, no Reino Unido, um dos maiores canais públicos do Reino Unido, o canal 4, tá? Ele é um canal público. E ele não compete de igual em outras regiões da Inglaterra. Ele está ali em Londres, mas tem outras regiões que têm canais de comunicação tão grandes quanto. Se você pegar os Estados Unidos, você tem lá CNN, CBS, lá o New York Times, The Washington Post. Você tem ali grandes veículos, tá? Que é uma outra coisa importante. A nossa imprensa, ela não é aberta
do ponto de vista da função ideológica dela, ou da cultura ideológica que ela segue. A nossa imprensa não é diferente de nações como os Estados Unidos. Você pegar um New York Times, por exemplo, lá eles deixam claro a posição deles e em quem que eles estão, ou que eles desejam que vença a eleição. Não tem essa despolitização, né, do debate, né? Não é despolitizado. Não, aqui no Brasil é o contrário. O jornal, se você pegar os jornais grandes, todos eles têm um partido. Todos eles têm uma posição. Todos eles. Só que eles não revelam para você porque ele quer ter a tua audiência. Ele quer que você fique ali com ele. E, enquanto isso, eles estão criando factoides dentro do processo de comunicação para que você acredite que aquilo seja verdade ou não. Tá? Sim. Por quê? Se nós tivermos uma regulação de mídia, o candidato ou candidata, ou eu e você, que somos pessoas públicas, não somos pessoas públicas, melhor dizendo, se nós formos atingidos por um processo da mídia, nós teremos um direito de resposta, porque a lei vai garantir isso. Tá? Sim. Mas a nossa mídia não quer que isso aconteça. E eu estou fazendo uma crítica aqui enquanto jornalista. Sim. Enquanto jornalista. Justa. Muito justa. Muito justa. Isso acontece, gente. Isso é um problema. Tem jornais, ó, eu separei aqui, eu vou tampar aqui, mas só para vocês entenderem. Ó. Isso aqui, ó, é um manual de redação. Vou tampar o nome aqui para não aparecer. Manual de redação. Sabe o que é isso aqui? É uma forma para o jornalista escrever correto. Então, aqui você tem formas, existem regras jornalísticas, tá, gente? Regras, normas metodológicas. Por isso existe uma faculdade de jornalismo. Mas esse manual aqui, cada jornal tem o seu. Tá? O Estadão tem o dele, a Folha tem o dela, as revistas, a revista Veja tem a dela. Cada veículo de comunicação da grande imprensa tem a sua forma ali. Para quê? Para entrar dentro de um padrão. A minha pergunta para você é a seguinte: o jornalismo ele precisa ser isento. Essa é a base do jornalismo, a isenção. Tá? Acredito que você vai concordar comigo. Nós estamos aqui num diálogo. Se o jornalismo, por mais os exemplos que eu dei aqui, dos Estados Unidos, do Reino Unido, se você tem um jornalismo isento e independente, você pode, de todas as formas e com todas as forças, ter autonomia para criticar o candidato A, o candidato B. Você pode ter isso. Mas aqui no Brasil, qual que é a grande questão? Verbas publicitárias. Vou dar um dado para vocês que vai assustar vocês. Quando nós tivemos a ruptura democrática em 2016, porque nós já somos grandes para entender que de fato foi uma ruptura, o governo seguinte, que até então representava ali o PMDB, né? Hoje MDB, o governo seguinte aumentou, logo nos primeiros meses, em 697% a verba publicitária para a grande imprensa. Vou repetir. Nossa. Em 697% a verba publicitária. Vocês têm noção do que é isso? Aumentar em 700% a verba publicitária. É por essas e outras que o nosso jornalismo não toma o partido. Porque quem estiver lá, tá? Lá em Brasília, ele vai dançar conforme a música. Então, ele vai falar de uma forma que talvez eu compreenda, talvez o professor Luca compreenda, mas talvez a nossa sociedade não compreenda de forma aberta a quem esse veículo serve ou a quem esse veículo trabalha. Tá? Você ter, dentro do mesmo estado, concessão para rádio, jornal, TV, revista. Gente, isso é uma loucura, porque isso representa controle, tá? Controle da sociedade. Porque comunicação é poder. Sim. Né, Luca? Comunicação é poder. Tem um... Só para ilustrar também, né? Tem um livro muito bacana sobre isso, que é o 1984. O protagonista, né, o Winston,
Ele é um jornalista que escreve, né? Que, olha, o Leandro tava, Eu já estava. isso nem já estava engatilhado já, hein? Porque esse tema, Porque esse é um tema, Luca, que foi, já assim, estava aí já. esse é um tema como jornalista, né, e como professor de filosofia, esse é um tema É, que eu acho que deveria ter muitos debates sobre isso, Luca, na mídia de uma forma geral. O quanto a nossa ele reescreve a sociedade história, o né? quanto a nossa sociedade é manipulada. Pessoal, ó, É, Luca vai continuar aqui, eu cortei ele porque eu estava com o livro aqui, mas ó, isso aqui é um livro fantástico. É uma distopia fantástico. fantástica. Todos precisam ler. Todos. Uhum. E assim, esse livro aí, basicamente o personagem, né, o Winston, ele é um cara que trabalha fazendo pós-verdade, né? A vida dele é É fazer pós-verdade. pós-verdade. Ele reescreve a história e ele trabalha num órgão que é um órgão da mídia, né? Que é o Ministério. Ai, me fugiu o nome agora. É o Ministério da Verdade. É o Ministério da É o Verdade, Ministério não, da é o Ministério da Verdade. É o Verdade. Ministério da Que é Verdade. tipo uma mídia que os caras entregam para ele um jornal, ele vai e tira algumas palavras, vai reescrevendo a história, porque ele tem o manual dele também, né? E, cara, se a gente for parar para pensar, o Orwell escreveu isso, é importante dizer que esse livro aí, ele é um livro que é uma crítica aos regimes comunistas, porque o Orwell, ele era socialista, mas ele era anticomunista, né? Veja só como que loucuras as ideologias políticas levam, né, os seres humanos, né? O Orwell, ele gostava do Marx, ele lutou, né, a favor das ideias socialistas, mas ele não era comunista. E ele escreveu dois livros que são as críticas a isso, né? Cada um de uma maneira, né? A Revolução dos Bichos sobre a Revolução Russa e esse aí sobre as potências, né? Claro que num cenário muito maior que na verdade a gente olha para esse livro, você acha elementos à direita, elementos à esquerda, elementos do reacionarismo, do conservadorismo, né? Ele transcende a crítica política para a esquerda, mas que ele escreveu e em 1947, talvez 1948, assim, entre 1947 e 1949, um dos dois, tá? Que ele morreu em 50, se não me engano. E ele não viu acontecer o que ele escreveu, e muita coisa aconteceu, a teletelas, internets. É um livro que, na verdade, merecia, né, um episódio só para ele e outras distopias, Sim. mas é sempre legal a gente falar que é uma leitura que, concordemos com o Orwell ou não, a gente goste dele ou não, ele seja relevante ou não, é uma leitura fundamental. É Luca, obrigatório. É é obrigatória. obrigatório. Ele foi lançado em 49, tá? 49, obrigado, porque ele morreu em E 50, né? a história se passa em 84. Gente, quando 84 é um ano extremamente distante, né? Então vocês imaginem, tá? O que é legal aqui desse livro, tem um programinha aí que muita gente assiste, que chama O Grande Irmão, o Big Brother, né? E aqui, esse livro, O Olho que Tudo Vê, ele parte daqui, ó. O criador É, do Big Brother, o Big Brother é um formato de uma empresa holandesa, chamada, se não me engano, é Endemol, tá? Ele é um formato da Endemol. E o criador do Big Brother diz que não. Ele jura de pé junto que não foi daqui. Mas olha só o que eu vou ler aqui para vocês. Publicado em 1949, quando o ano de 1984 pertencia a um futuro relativamente distante, tem como herói o angustiado Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceânia, é Oceânia, tá? Não é Oceania. Em Oceânia, ter uma mente livre. Então, presta atenção aí, você que pensa, você que analisa, você que observa, você que questiona, você que que faz uma análise sistemática da informação. Ó, lembrando que o tema do que estamos discutindo aqui hoje é pós-verdade, fake news e eleição. Então, você que pensa e que reflete, olha só, ter uma mente livre
é considerado crime gravíssimo, pois o grande irmão, Big Brother, líder Meu brother. simbólico do partido que controla a tudo e a todos, está de olho em você. Sim. Então, prestem atenção, gente, na metáfora que foi criada, né? Porque o Big Brother é o grande irmão, que Grande irmão. as câmeras estão de olho em todos ali, tá? Aqui ele está falando, ó, o olho que tudo vê está de olho em você. Você que pensa. Ô Lennon, e além disso, uma coisa que eu achei fantástica quando eu li esse livro, eu li esse livro com 15 anos, e abriu assim a minha mente para literatura, sabe? Que eu queria ler tudo de distopia. E aí eu já fui para tudo que é distopia, sabe? Admirável Mundo Novo, Ensaio sobre a Cegueira, fui para tudo quanto é canto. Mas nenhum livro da distopia me fascinou tanto quanto esse. Por quê? Nesse livro, o grande irmão, que vamos lembrar que esse cenário de 1984 é dividido em 3 potências, né? A Oceânia, Eurásia e Lestásia. Estásia, O grande irmão, ele fica o tempo todo para a população. Olha, tá tendo uma grande guerra, a Lestásia tá nos atacando, a Eurásia não sei o que. A população fica assustada com a guerra, falando: meu, cadê essa guerra que ninguém tá vendo? Cadê essa guerra? E o grande irmão fala: não, tá tendo uma guerra. Ninguém nunca viu o grande nunca irmão, viu a né? Ninguém guerra. nunca vê ele. Só que, e a guerra? Mas mesmo assim ele controlava a população. E aí você olha para hoje em dia, que a gente tem vários inimigos metafísicos, né? Que a gente fica, meu, como que isso está acontecendo? O que está vindo? Da onde está surgindo esse ataque? Que ninguém sabe. Isso já aconteceu na Já história, aconteceu né? na Também, em história. outros lugares. Ô, Luca, e é bem legal isso que você falou. É Pessoal, engraçado. tem um filme com Dustin Hoffman que ele chama Mera Coincidência. Gente, esse filme é demais, porque é exatamente o que o Luca acabou de falar do que se passa aqui. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos está com a reputação baixíssima, ele está com um problema ali para ser reeleito, e aí ele decide criar uma guerra. Então eles inventam uma guerra, eles inventam uma Poder, guerra, né? e eles vão Poder. usar a comunicação que nós estamos falando aqui para fazer o povo acreditar nessa guerra. E, gente, o povo acredita, eles criam uma guerra, criam cenários, criam discursos, eles montam tudo isso em estúdios de TV e rádio. O povo acredita, tá? Só que essa informação vaza e chega Poder, até né, o cara? presidente do país fictício, que começa a reclamar de uma guerra que não existia. Gente, é para vocês entenderem o poder disso. Mera coincidência. Com Dustin Hoffman. Que legal. O professor Luca falou aqui também de outra distopia, ó, tá aqui já, que eu já tinha separado. Admirável Mundo Novo, tá? Gente, olha, sem comentários. Eu acho que Sim, muito todos bom. precisam ler esse livro. Todos. Maravilhoso. E o Luca também falou do nosso grandíssimo Zé Saramago, só que o Luca falou ensaio sobre a cegueira. Eu estou aqui com ensaio sobre a lucidez, que eu acho tão genial quanto ensaio sobre a cegueira, porque ele fala da cegueira de 4 anos antes, nesse livro que é o ensaio sobre a lucidez. Então, nós temos uma série de recursos para buscarmos as informações corretas, para compreendermos a história, então, para que nós possamos sair dessa ideia de fake news, para que a gente saia desse conceito de pós-verdade. E nós falamos há pouco sobre a comunicação que chega de forma vertical, tá? Quando a gente estuda um pouquinho ali da ideia, do conceito de comunicação de massa, né, indústria cultural, a gente vê que o meio tradicional, eu falei aqui, por exemplo, dos grandes veículos, né, a grande imprensa brasileira, ela se comunica com você por uma forma que nós chamamos na filosofia e na sociologia de vertical. O que é isso? Essa comunicação, ela sai de um ponto, ela sai do emissor. Quando ela chega no receptor, que sou eu e você,
nós tendemos a acreditar naquela informação, porque nós não temos como rivalizar com essa informação, tá? Nós não temos como fazer um trato direto ali com a grande imprensa. Qual era a solução? E o que trouxe muita esperança? As mídias sociais, o quinto poder. Só que o que aconteceu com o quinto poder? Nós usamos para espalhar fake news. Nós usamos... Nós, assim, grande parte, tá, gente? Quando eu falo nós, eu não quero generalizar, mas é para que vocês compreendam. Grande parte, porque assim, a mídia social, ela é uma comunicação que nós chamamos, na teoria da comunicação, como uma comunicação horizontal. Então, nós estamos o tempo todo ali num diálogo, tá? Todos contra todos, né? Não é aqui o conceito hobbesiano, tá? De estado de natureza, mas nós estamos em todos contra todos ali, porque está todo mundo se comunicando. Porém, nós não usamos as redes sociais como deveríamos, tá? E nós acabamos espalhando muita fake news ou muita pós-verdade, conforme que nós vamos vendo ao longo do nosso contexto histórico, né, Luca? É isso, exatamente. Pessoal, é isso. Então, assim, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, esse novo episódio aqui, que está saindo quentinho do forno, vamos concluir falando um pouco de eleições. O que é importante é que você pesquise, que você vá a fundo, que você procure meios e informações verídicas, informações oficiais. Nós tivemos nessa eleição, que nem aconteceu ainda, mas nós já tivemos candidatos e candidatas tentando alterar a sua própria biografia nas plataformas e nas redes sociais. Aí a pergunta que você tem que se fazer é: a quem interessa isso e por quê? Por que o candidato A ou o candidato B quer alterar a própria biografia? O que tem de errado aqui na biografia desse candidato? A mesma pergunta você tem que se fazer: por que um grande veículo ele domina o rádio, a TV, o jornal e a revista? Por que um único veículo de comunicação ele detém tanto poder? Tá? A quem esse veículo serve? E a quem interessa esse controle? Esse é o ponto. É isso que nós precisamos discutir e pensarmos quando estamos falando da pós-verdade. Não é, professor Luca? Exatamente. Eu só quero também deixar uma reflexão para a gente pensar a partir de Marx também, a citação dele, que ele fala, e eu acho que ela tem que ser muito cara para todos nós que estamos envolvidos no processo democrático, né, que estamos envolvidos aí nesse momento sociopolítico aí, né? E ele diz o seguinte: a história se repete, a primeira vez como uma tragédia e a segunda como uma farsa. Então a gente tem que estar sempre de olho nesses processos políticos, né, na atitude dos candidatos à política, em todos os setores políticos, tá? Porque, mais uma vez, tudo é política. A gente não pode ficar restrito só à presidência, que é o que brilha mais, né? Mas todos a gente tem que estar de olho. Sim, e eu acho que a gente pode também, Luca, falar da Hannah, né? A Hannah Arendt, quando ela faz ali o ensaio, ensaio não, né? Ela escreveu uma obra maravilhosa, né? As Origens do Totalitarismo. Ela fala que a ascensão de líderes autoritários, ela acontece porque a sociedade se abdica de pensar. Se abdica de pensar, verdade. Essa ascensão, ela só se dá porque a sociedade se abdica de pensar, gente. E isso aqui é extremamente importante. Numa outra obra, Eichmann em Jerusalém, nós comentamos dessa obra, inclusive, no nosso primeiro episódio. Se você não assistiu, dá uma olhada no nosso primeiro episódio. A gente fala um pouco dessa obra. A Hannah fala que o Eichmann, que era um burocrata, ele serviu ao regime nazista pelo simples fato
de ser um burocrata, dele não perceber, ou não querer perceber, melhor dizendo, né, ou ele fechar os olhos para os riscos do que aquilo representava. E aí entra muito Sim. no que o professor Luca acabou de falar. A primeira vez acontece como tragédia, a segunda acontece como uma farsa. E se nós deixarmos, a gente acaba sendo engolido por essa farsa. E Oh, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, Luca? com certeza, nós somos aí os principais envolvidos nela, né? Nós somos aí o público, né, desse grande pão e circo aí que é o Brasil, né? Uhum, exatamente. E eu acho que vale também a gente fechar. Eu vou colocar aqui uma frase de um pensador que é o Brecht, que o Brecht Maravilhoso, fala sobre o maravilhoso. analfabeto político. E o analfabeto político, e aqui é um alerta que ele faz para a gente, Bertolt Brecht. Ele fala assim, ó, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, ele nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político, e aí ele usa um termo forte, tá, gente? Mas eu acho que vale pontuar aqui para vocês. O analfabeto político, ele é tão burro que ele se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertold Que Brecht. que, que a gente pode falar depois disso, né? Nada. É isso. É É isso, isso. gente. Perfeito. É isso. Então, a gente Perfeito. queria finalizar aqui o episódio desse nosso podcast, né? O Contraponto Filosófico Podcast, tá? Acompanhem a gente aqui. A gente sempre fala isso, divulguem. A gente está sempre colocando as nossas pílulas aqui tanto aqui no nosso canal do YouTube quanto no Instagram. Instagram, Instagram. @contraponto podcast, Contraponto Filosófico Cast. O professor Luke e eu também temos um projeto chamado Sociologia e Literatura, que é o @socioliterato, está lá no Instagram. Segue a gente, divulga esse trabalho aqui, que a gente faz com muito carinho e muito esforço para todos vocês. Ok? É isso. E, pessoal, comentem aí também o que vocês pensam a respeito do assunto, né? Quais são as suas visões, as suas concepções, a sua experiência de vida, porque é legal a gente trocar essas ideias também, né? A gente está aí à disposição também. Obrigado aí a todos que participaram aí. Valeu, Leno, mais um dia. A gente Mais aprendeu uma aula, bastante mais hoje. um dia Obrigado. aqui. Mais uma aula. Obrigado, pessoal. Até mais.